Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o TEL de Datas e este é o primeiro vídeo do ano de 2023. Então, antes de qualquer coisa, se você estiver acompanhando o vídeo assim que eu tenha postado, um feliz ano novo para você, que Deus abençoe você e a sua família ricamente. Então, como eu mencionei, este é o primeiro vídeo do ano de 2023 e é um vídeo no qual eu vou retomar a série de vídeos sobre os Salmos, os estudos sobre os Salmos aqui do canal. É uma série que já se desenvolveu bastante, já tem mais de 50 vídeos, mas nós ainda temos 2/3 do livro pela frente. Então, com a graça de Deus, vamos prosseguir neste nosso estudo e o salmo da vez é o Salmo 52. O título que eu dei para este estudo é Davi, Aimeleque, Doeg e Saul, os justos e os ímpios. E se nós olharmos para o contexto histórico e literário deste salmo, nós vamos perceber que, historicamente, este salmo está, de acordo com o seu próprio título, posicionado ou fazendo referência aos acontecimentos de 1 Samuel 21 e 22, que é aquela situação em que Davi foge de Saul, vai para Nobe, e lá, então, ele é alimentado pelo sacerdote Aimeleque, ele e os homens que estavam com ele, com os pães da proposição. Depois tem uma repercussão muito interessante disso no Novo Testamento, na discussão acerca do sábado, de Jesus com os judeus lá da época, mas não precisamos entrar nisso aqui. Nós vamos ver, em termos de contexto histórico, então este é o pano de fundo. Doeg está lá, um servo de Saul, e denuncia essa situação a Saul, e acontece na sequência uma matança dos sacerdotes, restando apenas Abiatar, o filho de Aimeleque, que se torna então sumo sacerdote. Abiatar vai até Davi e Davi reconhece na sua angústia existencial a sua responsabilidade pela morte de Aimeleque e dos sacerdotes em Nobe, e ele coloca Abiatar então debaixo dos seus cuidados, da sua proteção, se aliançando com Abiatar. Mas nós temos também, com relação a esse episódio, o Salmo 7, que é um salmo mais especificamente de lamento, uma lamentação de Davi diante da perseguição sofrida por Saul. Então nós podemos entender que o Salmo 7 ele faz parte do contexto histórico e também literário deste Salmo 52, e o Salmo 18, o famoso Salmo 18, que é aquela celebração de Davi após Deus ter livrado ele, Davi, dos seus inimigos, em especial de Saul. Esse salmo ele é um salmo relativamente curto, são 9 versos, e eu concebi um esboço muito simples em 2 partes para o salmo. A primeira parte, do verso 1 até o verso 4, em que o salmista descreve a condição do ímpio, e a segunda parte, do verso 6 até o verso 9, em que o salmista descreve a condição dos justos. Vamos à leitura do salmo, então, já com os subtítulos ali, que são exatamente esses pontos desse estudo que eu estou propondo. Primeiro eu vou me debruçar sobre alguns tópicos pinçados deste salmo, da reflexão deste salmo, e depois eu vou propor realmente uma reflexão pessoal em cima do Salmo 52. Salmo 52, então. Para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Aimeleque. 1. A condição do ímpio. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade e a verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre.
Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. 2. A condição dos justos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém. Uma observação que eu não fiz é que estou utilizando agora, a partir desse vídeo, a tradução da Nova Versão Internacional, e essa tradução tem a peculiaridade de apresentar os salmos, na verdade toda a poesia hebraica e também os poemas encontrados no Novo Testamento, numa forma de poesia mesmo, com as linhas bem definidas em termos poéticos. Isso, de certa forma, facilita a leitura e até a visualização. É um recurso muito interessante de traduções como a Nova Versão Internacional. Mas, tendo feito essa ressalva, então, qual é a condição do ímpio descrita neste salmo? A condição do ímpio, ela compreende vanglória. O ímpio se vangloria dos seus feitos, se vangloria na maldade. Dolo, má intenção, a intenção de fazer o mal. E uma malignidade, que é algo que está impresso no coração do ímpio. E aqui nós vemos, inclusive, como eu vou propor durante a reflexão, uma certa ambiguidade moral. Porque muitas vezes o ímpio, o iníquo, o injusto, pratica o mal imaginando que está praticando o bem. Isso acontece nas nossas vidas. Então nós temos aqui um espelho muito interessante na condição de Doeg em especial. Mentira, engano, mas além de tudo isso, o ímpio é marcado por uma angústia existencial no presente. E essa angústia existencial, ela é decorrente da separação de Deus promovida pelo pecado. Essa angústia existencial presente vai se traduzir, vai se transformar numa condenação eterna. Porque, aqui uma reflexão já, Deus destruirá aquele que trama destruição. Essa verdade nós podemos ter, melhor dizendo, como certa. Deus destruirá aquele que trama a destruição. Mas, em contraposição à condição do ímpio, qual é a condição dos justos, descrita por Davi também neste salmo? O primeiro aspecto é o temor a Deus. O segundo aspecto é a rejeição do injusto em sua injustiça. O terceiro aspecto é uma vida na presença de Deus. Isso só é possível, agora já numa perspectiva neotestamentária, por causa da justificação que temos em Cristo. É Cristo que nos declara certos, nos declara justos, nos traz a presença de Deus, nos permite estar na presença de Deus, viver da presença de Deus, na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus. E isso deve gerar no homem justo, no homem justificado por Deus, na pessoa justa, na pessoa justificada por Deus, ou melhor, justificada por Cristo, vivendo na presença de Deus, um louvor contínuo, um louvor a Deus, agora e para sempre. Eu deixo aqui então, encerro, depois de apresentar esse esboço por tópicos, eu encerro com uma meditação pessoal no Salmo 52. Nosso coração enganoso sempre busca o mal, ainda que de forma ambígua. Muitas vezes, como Doeg, nós praticamos o mal imaginando que estamos promovendo o bem. Pois ele, Doeg, realmente pensava que estava certo em sua lealdade a Saul, em denunciar e depois matar os sacerdotes de Nobe. Nós já vimos que isso está registrado em 1 Samuel 21 e 22. Afinal de contas, Saul era o rei de Israel, o ungido de Deus. Mas sabemos que o Senhor já o havia abandonado e estava ao lado de Davi. Por isso,
se nós dermos lugar aos desejos da nossa carne, e ainda que possamos estar imaginando fazer o bem, promoveremos o mal à nossa volta, como Doeg e Saul fizeram a Davi, a Aimeleque e aos sacerdotes do Senhor em Nobe. Mas a multiplicação da maldade coloca o próprio ímpio num estado de angústia existencial constante. Se esse estado não for interrompido por uma rendição completa a Cristo, se esse estado não for interrompido, então, por uma rendição completa a Cristo, se transformará em juízo eterno, separação eterna de Deus. Além disso, a multiplicação da maldade pelo ímpio afeta o justo, trazendo angústia existencial também a este. No caso de Davi, isso fica claro, se não neste salmo, em outros, em especial o Salmo 7 e o Salmo 18. O primeiro, o Salmo 7, um salmo de lamento, e o segundo, uma canção de vitória, o Salmo 18, uma canção de vitória na qual Davi expressa louvor ao Deus Altíssimo pelo livramento das muitas aflições que lhe eram provocadas pelas perseguições de Saul, dentre as quais está incluído o episódio que inspirou o poema do Salmo 52, registrado, como nós já vimos, em 1 Samuel 21 e 22. A grande diferença, e isso faz de fato toda a diferença, é que a angústia existencial do justo diante da maldade é uma angústia gerada pelo que está no exterior, enquanto a angústia do homem ímpio vem do próprio interior, do pecado que está enraizado no seu ser e ao qual ele dá vazão. De todo modo, a postura esperada de um homem justo, quer dizer, de um homem justificado em Cristo e por Cristo, é o temor ao Senhor. Temor diante das atrocidades praticadas pelos ímpios no mundo, sabendo que a verdadeira justiça está em Deus e vem de Deus. E temor diante da condição eterna do ímpio, quando este receberá a justa punição por sua injustiça no tormento da separação eterna de Deus. O justo não quer isso, pelo contrário, o justo se alegra na presença de Deus hoje e anseia por desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Mas o estado de temor do justo também se transforma numa condição de louvor e alegria diante de Deus. Gratidão por estar em sua presença, livre do mal. Gratidão pela obra de Cristo, pois se não fosse pela cruz, ele continuaria na mesma condição do ímpio. Essa gratidão se traduz em louvor, e esse louvor durará por toda a eternidade, na presença do próprio Deus. Que contraste com a condição do ímpio! A única reação possível é mesmo temor e louvor. Contudo, é importante nós lembrarmos que Contudo, é importante nós lembrarmos que Deus nem sempre nos livra do mal. Ele certamente livrou Davi e Abiatar, que sucedeu seu pai como sumo sacerdote. Mas Aimeleque e os 85 sacerdotes de Nobe não foram preservados da ira de Saul. Ainda assim, a injustiça cometida contra Aimeleque apenas aguçou em Davi seu apreço pela justiça de Deus, ainda que em meio à angústia existencial causada pela perda do seu sacerdote e amigo, cumprindo assim todas as condições descritas no Salmo, inclusive o desprezo e a zombaria pela condição dos ímpios. De fato, Deus por vezes usa a injustiça para promover a sua justiça. E foi exatamente isso o que aconteceu na manifestação suprema da justiça de Deus. Na cruz do Calvário, o único justo foi injustamente executado para pagar pelo preço do pecado de todos os injustos, a fim de que estes pudessem ser declarados justos na presença de Deus. A aplicação deste salmo parece ser evidente, mas não custa levar esta reflexão até o seu final. Vivemos num momento em que a malignidade e a injustiça, especialmente no Brasil, vem crescendo de todos os lados. As pessoas e as instituições se tornaram insensíveis à injustiça. E tem promovido essa injustiça
de forma sistemática. Injustiça respondida com injustiça. Talvez não consigamos enxergar uma solução para este quadro no horizonte presente, mas podemos ter certeza de que a justiça de Deus se cumprirá nesta era ou na vindoura, no Brasil ou em novos céus e nova terra. O que se espera de nós, crentes verdadeiramente nascidos do alto, justificados por Cristo Jesus e santificados nele, é que temamos a Deus, entreguemos a Ele o nosso louvor, porque só Ele é digno, e confiemos integralmente na justiça das suas mãos. A minha meditação sobre este salmo ocorreu nos dias 19 e 20 de dezembro de 2022, e eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de janeiro de 2023, provavelmente ele vai ser publicado no dia 16 de janeiro de 2023, e com isso eu pretendo tentar retomar a postagem de reflexões sobre os Salmos às segundas-feiras. Eu já incorporei esse tipo de reflexão aqui, esse tipo de trabalho, à minha rotina devocional. Então eu espero integrar a minha rotina devocional à produção desse tipo de conteúdo aqui, especificamente sobre os Salmos, e retomar então esse ritmo de um salmo por semana durante o ano de 2023, esperando então, imaginando, projetando a postagem desse primeiro salmo de retomada no dia 16 de janeiro de 2023. Mas, como eu estava mencionando, eu refleti sobre este salmo nos dias 19 e 20 de dezembro de 2022 e gravei este vídeo no dia 12 de janeiro de 2023. E tudo isso me trouxe grande temor, consolo e alegria espiritual. E eu sou grato agora pela oportunidade de compartilhar essa reflexão com você. Espero que essa reflexão tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. E peço que você me permita encerrar com 3 perguntas. 1. O que Deus falou com você? 2. O que você vai fazer com isso? E 3. Há alguém com quem você possa compartilhar isso? Eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, caso essa reflexão tenha sido instrutiva e edificante para você. Peço que você compartilhe esse vídeo também, em resposta talvez à terceira pergunta que eu propus. Peço que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E peço também que você deixe o seu comentário, o seu feedback aqui na parte de baixo, caso você tenha algo para compartilhar e compartilhar nessa reflexão de forma pública para edificar a outros também. Um grande abraço, novamente um feliz 2023, que Deus abençoe ricamente você e a sua família e até a próxima.